Olá! Com certeza você já ouviu falar sobre os povos indígenas. Provavelmente na escola ao estudar o descobrimento do Brasil, mas a etnia já fazia parte do território muito antes dos europeus chegarem às Américas. Segundo alguns saberes ancestrais, o povo originário Parintins chamava seus inimigos de formiga vermelha em razão da maneira que eles se agrupavam em massa na hora de um ataque contra seus inimigos. Mas, no fim das contas, ser indígena não está associado ao lugar onde se vive, mas ao pertencimento histórico a que um grupo compartilha valores muito distintos dos não indígenas. No dia 19 de abril é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. Muitas escolas incentivam as crianças a pintarem o rosto e a se fantasiar, mas no geral a data não chama muita atenção da sociedade, até porque uma grande parcela dos brasileiros ainda desconhece as contribuições indígenas à cultura do país e, infelizmente, associa essa população a pessoas incapazes, desinsintonizadas da tecnologia e outras imagens preconceituosas. Infelizmente, a população indígena é formada por uma diversidade cultural e social pouco conhecida, mas esses povos estão se mostrando cada vez mais presentes na sociedade. Por isso, não estranhe quando você souber que há escritores, professores, doutores indígenas. Eles são muitos, vivem na cidade, no campo e exercem diversas profissões. O programa Laura Campos Entrevista de hoje é dedicado a conhecer a parte do nosso passado mais ancestral, mas fundamental na identidade do Brasil. Hoje eu lhe convido a romper todos os preconceitos e estereótipos sobre essa população, conhecendo melhor a cultura e o povo Munduruku. E homenageando o povo Munduruku, eu presto a minha homenagem a todos os povos originários. Para isso eu recebo o indígena Marcelo Munduruku, que é membro do povo Munduruku e que vai contar para nós o que é ser indígena nos dias de hoje. Olá Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui em homenagem à data de 19 de abril, onde comemoramos o Dia dos Povos Indígenas. Olá, tudo bom? É um prazer estar participando desse programa. Marcelo, desde pequenininho nós aprendemos na escola que no dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio, mas parece que isso não está correto, né? Quando os portugueses que aqui chegaram em 1500, eles acreditavam ter chegado às Índias, por isso deram o nome de índios aos que aqui viviam. Mas o termo correto mesmo é indígena, né? Que significa no latim natural do lugar em que vive. É isso mesmo? Exatamente. A palavra indígena ele foi um erro histórico, né, que aconteceu nesse processo de ocupação do território nacional, né, ocupação das terras indígenas no Brasil, e não foi diferente para nós, o povo, esse lado baixo da Tapajós, até onde temos hoje conhecimento onde o povo Munduruku vive, né, ocupa esses territórios, no estado do Pará, Amazonas e também aqui no estado do Mato Grosso. Marcelo, você mesmo disse, o povo Munduruku é um dos povos originários mais antigos que se tem documentado pela história oficial. Eu gostaria de perguntar, né, qual o significado da palavra, né, Munduruku, e também queria que você contasse um pouquinho da história do seu povo. O povo Munduruku, ele surgiu, segundo os antigos, contam do chão da terra, né, criado. Esse chão foi cavado por um outro ser que representava o lado maligno do espírito maligno que vive entre a gente, chamado Wamam. Esse Wamam, né, depois de ter uma discussão com o Caruçacaibô, ele se transformou num tatu e fugiu do Caruçacaibô cavando um buraco e chegando lá descobriu várias pessoas lá dentro. E aí quando ele voltou, ele falou que além deles dois, do Caruçacaibô e o Wamam, teria mais gente lá, e aí o Caruçacaibô pediu para ele trazer essas pessoas. E aí quando ele, esse personagem do tatu, desceu nesse buraco e falou pro pessoal lá pra cima é bom, lá tem coisa boa, tem muito alimento, podem viver bem, podemos alimentar bem, sem muito esforço, ou seja, ele fez uma fake news, e aí trouxe o pessoal, né, fizeram uma corda, começaram a trazer esse pessoal para o nosso mundo, no fundo da terra. E quando os primeiros que vieram foram justamente os feios e os preguiçosos, né? Porque queriam ter vida mansa e tudo mais. E aí, a partir de então, quando foi descobrir, não era. E aí, essas pessoas que ficaram, os primeiros, que eram feios e preguiçosos,
O cara Sotebô não gostou deles, mas os outros que vieram, que eram trabalhadores, ficaram. No decorrer do processo, a corda se arrebentou e o pessoal caiu e o buraco se fechou, não se abriu mais. E essas pessoas que eram preguiçosas se transformam em bichos, porco, anta, foi transformando esses animais que existem hoje. E as outras pessoas cresceram como povos que faziam parte da geração do povo Munduruku. E a palavra em si foi criada por um povo Parintiti lá do Amazonas, né? Por causa que nós atacávamos, o nosso antepassado atacava muito eles em época de guerra. Então eles chamavam o nome Munduruku porque nos atacavam igual formiga, a formiga vermelha, a formiga da noite, atacando eles toda noite, seu período noturno normalmente se atacava. Então chamaram o nome de Munduruku. Mas o povo Munduruku tinha outros nomes por outros povos, que era o caçador de cabeça, que era o cara preta, né? Mas eles tinham mais medo do famoso Paiquissé. Então, mas mesmo assim, o que ficou conhecido hoje foi com a palavra Munduruku, que significa formiga vermelha, né? Pelo atacar em bando. Isso, atacar num grupo grande, um grupo que impõe certo medo na estratégia de ataque. Então foi assim que surgiu o nome da palavra Munduruku, segundo os relatos históricos. Marcelo, o que é ser um Munduruku nos dias de hoje? Né? Ou melhor, o que é ser um indígena nos dias de hoje? Ser Munduruku hoje e ser indígena são situações em que ser Munduruku praticamente é estar dentro da sua comunidade, é fazer parte do coletivo, é praticar os conhecimentos tradicionais, as culturas, né? Isso é ser Munduruku hoje. E ser indígena hoje é buscar seus direitos, buscar a busca de condições de defesa do seu território, defesa do seu povo, né? Então, as duas perguntas em si, ela traz consigo respostas que são bastante semelhantes, mas não são iguais, porque quando se fala indígena, ela pega um âmbito maior com a questão da territorialidade. Quando falamos em povo Munduruku, ele vai reduzir a questão da cultura daquele povo, da língua, das práticas culturais, da cultura e tudo mais. Então, ser Munduruku é representar tudo aquilo que nosso povo traz no decorrer da sua história. E ser indígena é lutar pela garantia desses direitos, né, que a gente precisa estar assegurando. Marcelo, grande parte dos brasileiros tem pouco ou nenhum contato com nossos povos originários. Infelizmente, nós ainda somos muito ignorantes sobre o nosso passado, sobre nós mesmos. Eu até conheço um pouquinho, você vê que eu estou com um colar, o cacique Arnaldo me deu, e aí eu queria que você explicasse como é que é o dia a dia de uma aldeia do Munduruku. Que horas que vocês começam o dia, até porque você falou que os índios são vistos como preguiçosos pela civilização branca. Conta um pouquinho como vocês vivem, né? Como os indígenas vivem. Muito bem, o povo Munduruku suas aldeias tradicionais, eles levantam cedo, né, 5 da manhã, vão tomar banho e preparam seu alimento para consumir antes das 6 horas da manhã para poder sair nas suas atividades de caça, de pesca, de roça. E ao voltar, normalmente depois da meio-dia ou até antes do meio-dia mesmo, após a refeição, eles começam a partir desse momento, né, o que aconteceu na caça, o que aconteceu na pesca, o que aconteceu no plantio, e normalmente é contado para suas lideranças, que são as lideranças que defendem o território, a liderança política, que conversa sobre assuntos de comunidade. A liderança tradicional, aquela que busca organizar as coisas dentro da comunidade mesmo, aquela que pega as coisas para fazer, constrói casas, então tudo isso aí. Das mulheres tem essa participação de auxiliar na produção de alimento, né, nas comunidades, inclusive nesses momentos assim, de preparar o almoço, de fazer o café da manhã, digamos assim, que seria normalmente um peixe assado, ou um biju, quem sabe o caxiri, que é a nossa bebida tradicional. E isso que é o papel de cada um desses, e as gurizadas, como se diz, as crianças, né, os bequit, eles acompanham todo esse processo, as meninas acompanham as mulheres e os meninos acompanham os homens nesses segmentos de atividades. É assim que funciona uma prática da cultura Munduruku nas aldeias. Ainda um pouquinho sobre a nossa ignorância, né, sobre os povos originários.
Seja na escola, nos livros, nos filmes, existe um estereótipo criado em relação aos indígenas, né, que são primitivos, guerreiros, que vivem em aldeias, nas florestas, produzem seu próprio alimento. O quanto disso é verdade e o quanto é lenda, né? É só mito que eles floreiam para a gente acreditar? Olha, hoje, com o mundo informatizado, né, depende muito dessas realidades. Existem comunidades indígenas que são próximas aos centros urbanos, né, às cidades. Esses têm uma vivência de alimentação um pouco diferenciada daqueles que vivem mais distante. Aqueles que vivem mais distante, ele realmente vai precisar fazer seu alimento, plantar para poder para poder se alimentar. Agora, que eles estão mais próximos da cidade, já tem um contato mais próximo das cidades, normalmente eles estão vinculados, são funcionários da saúde, da educação, vinculado à SEDUC, vinculado à FUNAI, à CESAI, normalmente não tem tempo para poder estar exclusivamente para a prática da rota, da terra profissional. Então, há necessidade de comprar, né, para poder fazer seu alimento. Mas isso não quer dizer que ele larga de uma prática tradicional. Né? Nos momentos que eles se organizam, tem um país fazer atividades que é tradicional, né? Do povo. Assim como os outros povos também. Agora, comer criança branca, nem pensar, né? Não, o canibalismo, não, assim, há registro que teve canibalismo no Povo Munduruku, mas isso antes do contato, isso é muito antigo, então hoje isso não se aplica mais. Ok, nós vamos saber um pouquinho mais de você no próximo bloco. Marcelo, você é escritor, é professor indígena, é formado em licenciatura plena nas áreas de línguas, arte e literatura e também trabalha com projetos na linha sustentável. O que é que te fez querer ser tudo isso? Na realidade, a gente não pretendeu chegar a isso, né? Foram as circunstâncias que nos levou a chegar a esse momento. A necessidade de ter alguém que pudesse estar ensinando os conhecimentos tradicionais, conhecimentos da cultura, e tudo mais. Então, houve necessidade de ser professor. Também na área de projetos, né, a gente tem uma grande dificuldade em ter condições de estruturação da comunidade. Então, houve necessidade de se empenhar no entendimento de como é que funcionavam os projetos, como é que funcionam editais, e isso foi nos moldando para essa situação, até chegamos a esse ponto de conseguir, aos poucos, né, de certa forma, dominar essa habilidade de lidar com toda essa gama de necessidade que a comunidade tem. Então, chegamos aqui. Muitos indígenas, né, os indígenas de hoje, eles absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. A gente vê criança frequentando as escolas, aprendendo português, você mesmo é professor e escritor, mas tem gente que não concorda com, digamos assim, essa civilização indígena. Essa troca cultural é capaz de destruir a cultura indígena ou é possível praticar as duas culturas sem abandonar as tradições, como os rituais religiosos, as danças, a arte? Olha, sempre eu também tinha esse ponto de vista, né? Sempre tive esse ponto de vista. No entanto, no decorrer do processo de entendimento, da convivência, da interculturalidade, um pouco conhecer o outro, o povo Munduruku, desde sua pré-história, teve contato com povos diferentes, né? E houve necessidade de conversar com o outro, né? Tem o povo Piacá, tem o povo Moura também, que teve esse contato com o povo Munduruku. E não seria muito diferente com a questão da língua portuguesa, né? E a escola é apenas um mecanismo, um instrumento que nós temos para entender o não indígena e o indígena não encontrar essa via de acesso para que o não indígena nos entenda também, utilizando a linguagem falada, a linguagem de entendimento, todas as linguagens possíveis para que nós consigamos entender e possamos viver em comum, ver algo comum dentro desse mundo, né, desse país, do estado que a gente pertence, por causa que há necessidade de nós se unirmos como nação e como diferentes em culturas, mas iguais em direitos, como a gente tem sempre pregado nas escolas, como está colocado na lei. Por isso a gente vê que
é necessário ter esse entendimento de ambas as partes. Eu escutei um podcast seu pelo Itaú Cultural, onde você fala sobre a literatura, que a literatura indígena pode ser um instrumento para a criação de uma nova mentalidade sobre o que é ser indígena no Brasil e também sobre a importância de começar essa mudança na infância. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse seu pensamento. É um pensamento de construção, né? Uma construção de entendimento sobre a cultura. Quando a gente usa a literatura como instrumento de transmitir um conhecimento da cultura munduruku, automaticamente nós estamos passando para o outro uma realidade que muitas vezes o não indígena não conhece. E de maneira, usando justamente a literatura como ferramenta, uma linguagem sutil, uma linguagem que não vinha trazer aquele estereótipo que estão acostumados a ouvir em escolas antigas, né, inclusive a gente tem participação também dessas escolas. Então, a ideia principal é justamente educar novamente a sociedade brasileira, não indígena, a entender o que é ser indígena mesmo de fato, né? Não uma perspectiva de outra pessoa falando, mas nós mesmos indígenas, nós mesmos estamos falando sobre nós. Isso é de uma grande diferença porque traz realidade própria de cada comunidade, de cada povo, de cada região, digamos assim, para poder as pessoas conhecerem que o indígena não é uma coisa só. Há diversos povos, diversos lugares com culturas diferentes e que essa diferença é necessário a gente conhecer e através do conhecimento podemos sim ter um respeito mútuo entre as populações do nosso país. De uns anos para cá, o mundo passou a ser mais sustentável, as pessoas estão mais conscientes em relação a cuidar do meio ambiente, a não desperdiçar, e você também tem projetos nessa pegada. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre isso, porque parece que os indígenas têm uma vida meio circular, né? São bem desapegados, assim. A gente tem um padrão de vida na comunidade, né? E essa realidade muda do Munduruku do Pará com o Mato Grosso, mas existem algumas semelhanças no ato de você respeitar o período da pesca ou da caça, por uma questão também de condições de pesca, de como pescar, de como caçar. Isso está dentro da tradição incorporada dentro da comunidade. Agora, quando a gente busca um projeto para trazer pela comunidade, nós estamos pensando na infraestrutura em condições para que essa prática ela não se expanda além do que a natureza já possa suportar, porque a população do Munduruku ela vem crescendo bastante nos últimos anos. Esse crescimento populacional requer um aumento na produtividade de alimento, requer fazer mais roça, requer caçar mais animais, requer pegar mais peixe. E com um projeto sustentável, a gente pode utilizar desse projeto como uma maneira de amenizar os impactos que essa produção em grande escala para uma população maior de povo venha prejudicar o meio ambiente futuramente, não tendo mais nada para que nossos netos, nossos filhos possam também desfrutar desses momentos que nós estamos passando hoje também, né? De ter nossa própria alimento de maneira tradicional, de maneira que não vinha desconfigurar a prática em nosso território. E por isso que os projetos ele vem para nos ajudar e facilitar esse processo de transição, até de entendimento mesclando conhecimento tradicional e não tradicional, pegando as coisas boas para que a gente não passe do limite como muitas civilizações acabaram fazendo, né? Quer dizer, aumentar a produção, conseguir alimentar mais pessoas, mas sem destruir o meio ambiente. Essa é a grande questão. Exatamente, essa é a grande questão, porque esse também é um desafio, né? Porque há necessidade de novas técnicas sofisticadas para a gente conseguir chegar nesse ideal, né? Alguns falam é uma utopia. Digamos que seja, mas que a gente esteja buscando essa visibilidade desde agora, porque futuramente o impacto pode ser maior. Marcelo, a vida urbana, né? A vida moderna, ela chega nas comunidades Munduruku, você já via aproximação direta com o homem não indígena e também pela internet. Então eu queria saber quais são os principais problemas, né, dessa aproximação desmedida entre o povo Munduruku e a cultura ocidental, e entre os povos indígenas e os não indígenas.
Olha, os impactos são diversos, né? A gente tem várias situações, impactos na área social, cultural, ambiental, estrutural. O caso de que uma das principais mazelas que hoje adentram as comunidades indígenas é a bebida alcoólica. Ela é uma das principais. A segunda, né, a questão eu vejo por esse ponto, esse é um ponto de vista meu, né? Inclusive, tanto no estado do Pará quanto no Mato Grosso, tem presenciado, assim, a exploração barata da mão de obra de alguns indígenas que não têm instrução suficiente para poder dizer um não para um grande empresário com uma proposta muito de má fé, muitas vezes, para aquele pequeno grupo, e acaba submetendo a um trabalho análogo à escravidão, muitas vezes. Né? Então, eu vejo assim que tudo isso chegando à comunidade de maneira muito agressiva, né, nesse ponto aí. Também tem a questão da informação, né, a questão da internet, toda essa gama de informação acaba trazendo, principalmente para o jovem, né, um outro olhar sobre a questão indígena, um outro olhar que a sociedade muitas vezes coloca sobre nós, como povo, e também o fortalecimento desses estereótipos. Né? Inclusive, né, a gente tem um grupo de apresentações aqui no estado do Mato Grosso que vem tentar desconstruir esse pensamento que foi crescendo no decorrer dos últimos anos aqui no nosso estado. Né? E aqui no estado do Mato Grosso, assim como todos os povos do país, tem essa problemática das mazelas sociais que são as mais fáceis de se adentrar na comunidade indígena. Né, as mazelas do alcoolismo, das drogas e tudo mais. E há uma grande necessidade, nós como professores, com projetos, entre outras intervenções, a gente não basta só apenas intervir diretamente, mas encontrar políticas públicas para que isso não aconteça de maneira descontrolada, né, dentro das comunidades indígenas hoje, que às vezes não é preciso nem um branco entrar no território, o não indígena entrar no território. O próprio indígena sai do seu território e acaba trazendo, dentro de sua concepção, dentro do seu entendimento, dentro das suas práticas, algo que é lá de fora, que é nocivo às práticas culturais, à estrutura social da comunidade, e isso é um grande perigo. E por isso que nós criamos a nossa própria escola, criamos a nossa própria saúde, criamos a nossa própria educação, para que isso não venha a se engrandecer cada vez mais no nosso território. Então, esse é o preço que se tem do desenvolvimento, do crescimento da sociedade não indígena para dentro das comunidades que a gente tem visto hoje, né, em várias publicações, né, que a gente tem aqui na SEDUC, na CESAI, até mesmo na FUNAI, tem várias publicações, vários dossiês que mostram essa realidade, ou seja, uma triste realidade que muitas vezes vem acontecendo, mas que precisamos de políticas públicas para poder ter pessoas que entendam a questão indígena e saibam lidar com essas questões, né, para poder isso não também se expandir de maneira descontrolada. Você se arriscaria a dizer quais políticas públicas são necessárias, né, que o governo tome, que ainda, e talvez ele nem imagine que deva fazer? Com certeza, né? A gente está hoje nesse movimento aqui do movimento da acampamento Terra Livre, locais, regionais, até nacionais também, para poder levar essas propostas. Você pode ter certeza que tudo que for levado no movimento da acampamento Terra Livre hoje são as políticas para atender as comunidades indígenas a nível nacional. É uma educação diferenciada, uma política que vem atender recursos financeiros para poder dialogar, ter esse diálogo com a comunidade e a sociedade não indígena através de produção de material didático específico diferenciado, a produção de uma medicina tradicional que precisa ser reconhecida pela CESAI, muitas vezes ainda não é na prática, tem teoria que diz que é para acontecer, mas na prática muitas vezes não acontece. Né? Na questão dos territórios, vamos preservar a terra e território indígena, mas a gente está cercado de fazendas, de vários segmentos da produção de commodities, de vários segmentos, do garimpo, entre outras coisas. Precisamos de proteger esse território para que essas mazelas não cresçam, como a gente falou, lá para dentro. Isso só se faz com política pública, não se faz com arco e flecha mais, não se faz mais com outros tipos de ferramentas com agressividade, se faz com iniciativas de política pública para esse segmento.
Já que você tocou nesse assunto, eu acho que uma questão muito importante no debate sobre o grupamento de povos originários em região amazônica é esse problema do desmatamento e também do garimpo ilegal em terras indígenas. De que maneira o povo Munduruku enfrentou, ou talvez ainda enfrenta, esse problema de demarcação de terras e invasão do espaço da comunidade? Olha, o povo Munduruku, eles têm os territórios já praticamente demarcados, a maioria deles. O que se tem registro agora, já tem aparecido na mídia também, é a terra indígena Sauré-Maiboa, ali no município de Itaituba, ali, no comunidade chamado, próximo ali de uma cachoeira, São Luís do Tapajós. É um território sagrado do povo Munduruku, né, onde tem a Terra Preta, onde tem um histórico da narrativa, da origem do povo Munduruku ali naquele local. Então, o cacique Juarez Saúl está com essa missão muito importante lá, com seus lideranças, com as pessoas que estão à frente desse processo aí, e é o único território que o povo Munduruku está reivindicando por dele. O que se quer hoje em dia é ter justamente condições para que se proteja esse território, tanto o território do Munduruku, o território da Sai Cinza e esse território da Sauré-Maiboa, que está se iniciando agora, que já podia ser feito isso muito antes, né, que queria transformar ela numa unidade de conservação, sendo que é um território tradicional, né, do povo Munduruku lá do Pará. E aqui, para nós, no Mato Grosso, tem o território Apiacá-Caiabi, na qual a gente partilha esse território com o povo Caiabi, com o povo Apiacá e também outros vizinhos aqui, o Riquibácia, né, também conhecido como Canoeiro, e os parentes também são conhecidos mais como Caiapó, mas eles são denominados Tapaiunas, e tem esse problema também da construção das hidrelétricas, de mineração, do agronegócio que vem se expandindo, imprensando, cercando os territórios indígenas em ilhas, né, corre perigo dessa invasão de maneira indireta, até direta, em vários sentidos, dentro desses territórios. Então, a gente vive essa pressão política e econômica, né, colocando nós como atrapalhadores do desenvolvimento. Por isso que a gente precisa dessa política pública para proteger esse território. E qual é hoje a principal ameaça para a comunidade Munduruku, seja lá no Rio Tapajós ali ou aqui em Mato Grosso? Olha, uma das principais que a gente tem conversado entre as lideranças, entre até outras pessoas que não são Munduruku, é a questão da política, a falta de políticas públicas na questão dessas mazelas, por causa de que é uma situação que não é de alguém chegando, é alguém que já implanta dentro de um parente do Munduruku, que já nasce dentro dele essa falta de, muitas vezes, de autoafirmação, por causa que começa a discriminar a religião desse indígena, começa as crenças dele, começa a discriminar a prática dele, a aparência dele, e ele se transforma em outra pessoa para agradar aquele público que está falando, né, disso para ele. E isso é um grande problema, por causa que isso a longo prazo pode transformar indígenas e um cavalo de Troia das comunidades como forma de destruir de dentro para fora. Esse é o maior perigo que hoje nós precisamos estar enfrentando. E hoje precisamos também dessa formação tradicional dentro das comunidades, incentivo da prática cultural do povo Munduruku, porque mais um pouco, a longo prazo, já acontecia tempos atrás, mais um pouco a gente poderia até perder a identidade como forma de se identificar como indígena, se identificar como Munduruku, porque era muito mais fácil as pessoas se identificar com oriental do que propriamente com indígena em tempos atrás. Hoje, devido a uma política interna das conversas dos grandes caciques, da busca da autoafirmação, da identidade, da cântico, da dança, da culinária, da arquitetura, de tudo aquilo que nos configura como indígena, como Munduruku, isso tem aumentado esse lado positivo, mas porém esse risco ainda existe. Não podemos deixar que pessoas de fora nos desconfigurem o que realmente nós somos. E isso vai mudar com a educação. Falando um pouquinho disso, o ano de 2018 foi marcado pela intensa participação de representantes indígenas no pleito eleitoral nos mais diversos cargos. Deputado estadual, federal, senador, vice-governador e até mesmo o caso inédito, né, da Sônia Guajajara concorrer numa chapa presidencial.
Ou seja, foram 131 candidaturas por todo o Brasil, demonstrando a percepção, né, que os povos têm da importância de ocupar um espaço no legislativo, né, como arena para a luta por seus direitos. E aí eu pergunto, qual a importância dos indígenas na política? Você acredita que tendo mais espaço vai melhorar vão melhorar as políticas públicas? Olha, é uma pergunta que não quer calar nas nossas mentes desde então, né? É algo que eu vejo assim que é uma proposta interessante. Só que a gente não pode dizer que só isso vai ajudar. Eu vejo que é um longo caminho a se percorrer, no caso que a política indigenista e a política partidária, existem momentos em que elas se divergem. Então, não podemos confiar plenamente apenas na política partidária. É necessário, sim, termos a política, mas em determinados momentos, no caso que ela não pode criar um cabo de guerra dentro de uma comunidade, um puxar para a esquerda, outro puxar para a direita. Isso seria muito ruim para as comunidades indígenas lidar com essa situação e como já está acontecendo, né? E a visão comunitária, a visão de comum, unidade em comum, ela difere da visão partidária de um partido, por causa que ele está pautado no capitalismo, na lei da oferta e procura, e que essa prática muitas vezes é nociva às comunidades, né? Não se pratica o sistema capitalista na comunidade, ela vem trazendo muitos problemas, e se implantar uma doutrina, digamos assim, uma proposta no estatuto de um partido dentro de uma comunidade, isso pode causar grandes problemas em comunidades, causar muitas divisões de ideias e possivelmente destruir dentro para fora. Esse também é outro perigo que a gente tem falado, né? Precisamos nos identificar como tal para que esse pensamento político-partidário não suba na cabeça de muitos indígenas só pelo fato de ter pelo poder econômico político, mas sim pela uma ferramenta que possa nos garantir os direitos que está garantido para nós desde a Constituição de 88, e que é preciso colocar em prática essas leis, é preciso que nós entendamos como isso funciona, como isso vem acontecendo até aqui. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para saber mais um pouquinho sobre você e sua cultura. Marcelo, eu sou muito ligada na natureza, eu adoro mato, cachoeira, animal, e pesquisando um pouquinho mais sobre a cultura indígena, eu vi que o povo Munduruku também tem uma relação muito especial com a natureza. Quais são as práticas e crenças que orientam essa relação? O povo Munduruku, a relação que tem com a natureza é uma relação de parceria. Desde a origem do povo Munduruku, desde a criação, desde que Caru Sacaibo criou o povo Munduruku, né, ele vem essa relação direta de respeito e também parceria com a natureza. Prova disso é que hoje, né, dentro da organização do povo da nação Munduruku, né, o líder espiritual, o pajé, é justamente aquele que dita, né, quando podemos ou não podemos caçar, de que maneira vai ser a prática do timbó, de que maneira nós vamos fazer aquela caçada. Os espíritos da floresta, do mato, né, eles vão aceitar isso. Então, há um pedido de licença do pajé para a comunidade do Munduruku para poder fazer essa atividade, né? E é por isso que, desde o primeiro contato, o povo Munduruku buscava sempre ser o Pai Quissé, que era o grande pajé que tinha um contato direto com a natureza para poder saber os momentos exatos, para poder conduzir o povo de acordo com os espíritos que Deus, Caru Sacaibo, deixou para nós. Então, essa relação, quando eu falei da Terça Loremaibô, lá tem esse registro, né? Aquela relação do território com o povo Munduruku, ela é originária, né? No território onde está o Dade Acapá, onde os porcos atravessaram, levando o filho do Caru Sacaibo, né, do nosso Criador,
E ali que está esse processo de história, a ligação da história de origem com o povo Munduruku. Então essa relação é muito próxima. E todo conhecimentos espirituais de cura de doenças, né, entre outros conhecimentos, que não é o caso aqui, né, se deu a partir dessa relação com a natureza. O enfrentamento da pandemia foi um processo que deixou muito claro isso, que através das nossas raízes, dos nossos conhecimentos tradicionais, nós podemos burlar, né, a Covid-19 sem muitas vítimas, e aqueles que submeteram a medicina ocidental acabaram se perdendo, mas aqueles que aderiram ao conhecimento tradicional sobreviveram, porque essa é a relação do povo Munduruku com a natureza. Essa é a parte mais clara que, enquanto o conhecimento do povo Munduruku é importante, não somente para o povo, mas também um conhecimento que é necessário que seja reconhecido pelo Estado, seja reconhecido pela sociedade como forma de enriquecimento cultural. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a língua Munduruku, como é que ela é transmitida e preservada na comunidade? Olha, a língua Munduruku, sendo o tronco tupi, ela é passada, né, de pai para filho. Meu pai, ele teve muita relação com garimpeiros, então ele dominou muito bem o português e pouco a língua Munduruku. Mas mesmo assim, a gente convive e convivia, né, com o povo Munduruku. E quem é responsável por isso são as mulheres. O papel importante das mulheres no processo de formação de seus filhos. E como é que se preserva isso hoje? Exatamente, desde então, o povo Munduruku tem mais de 100 anos de contato. Desde o contato com os bandeirantes, na região ali de Santarém, e depois com os jesuítas franciscanos, adentraram no Rio Pururu, trazendo a mensagem de Deus, por assim dizer, e teve contato com a língua portuguesa, mas nunca se deixou de falar a sua língua, por causa que a língua é que transmite o conhecimento, a língua está ligada ao território, não se pode falar um animal, o nome de uma planta, se não for na língua. Então esse conhecimento precisa ser transmitido na língua, porque através da língua se conversa com os espíritos, através da língua se tem esse conhecimento que a gente falou agora há pouco. Então, quando nós perdemos o convívio da língua materna, o princípio materno, que é transmitido através da mãe, né, a gente perde essa identidade. Né? Então, para que a gente não perca a nossa identidade, nós temos que manter a língua. Temos que ter a prática do conversar, Awen-wen, Chipati-chan, e assim por diante, para poder passar esse conhecimento de geração por geração. Existem comunidades no Munduruku que são falantes só do português, mas também tem outras que são falantes das duas línguas, são bilíngues, né? Ou seja, são indígenas que, no decorrer da sua história, vêm se tomando em vista por dominar tanto a língua portuguesa quanto a língua do seu povo. E, sem querer se aprofundar muito, também tem o inglês que muitas vezes é necessário aprender para lidar com o mundo tecnológico. Então, são essa realidade da língua do povo, que o povo Munduruku vivencia hoje. Né? E a gente, como professor, a gente tem essa missão de saber dosar para nossos alunos de que maneira, qual língua devemos valorizar mais. E temos sempre priorizado a língua Munduruku. Eu também adoro escrever. Eu escrevo para registrar os momentos, guardar para mim mesmo, o meu passado. Você também é escritor. O que te leva a escrever? O que te faz escrever? Olha, a literatura veio para mim, sempre eu gostava de... Tive um professor, que foi o professor do meu pai, depois a minha mãe, veio para mim, já estava bem, com uma certa idade, e quando eu saí da terra indígena, fui para a cidade. E com essa saída de lá, eu senti muita saudade do meu lugar. Então, como não tinha ninguém para conversar, eu comecei a escrever aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, aquilo que eu fiz, aquilo que eu fazia quando estava lá, e eu fui pegando um ânimo para escrever. E pratiquei isso até uns 14 anos, né, essa prática da escrita. E com o tempo conheci Daniel Munduruku. E o Daniel Munduruku, quando me viu tocando violão, cantando uma música também, você não quer
testar, escrever uma história, escolhe uma história, escreve, que nós ajudamos a você nesse processo de publicação. E aí vamos ver o que vai dar, né? E foi daí para frente que a gente começou a gostar de começar a produzir livros literários, né, de mitologia e tudo mais, para poder estar justamente tendo essa pegada de divulgar a cultura do nosso povo, né, na tecnologia da memória, como a gente fala hoje no meio literário. Né, e foi assim que a gente teve a gênese dessa ideia de começar a escrever, né, e divulgar o conhecimento do povo munduruku, né, nos livros. A arte é uma manifestação cultural muito presente na cultura munduruku, desde a pintura corporal até a literatura. De que forma você transmite, né, essa importância de geração para geração? Vocês pintam o corpo? Essa transmissão, né, ela não tem uma vivência, né, que o Chavão até fala muito bem isso. O indígena só aprende fazendo. Né? Essa história da teoria vem com a educação. E o povo munduruku, aqui no Mato Grosso, teve um grupo chamado Eijanhan, justamente devido àquela autodenominação, em que criamos esse grupo na qual todos eles era obrigatório praticamente, todos falando idioma, cantar no idioma, fazer as pinturas de cada clã, né, e também fazer seu próprio adereço, sua própria vestimenta tradicional, se inscrever no grupo com o nome tradicional, não mais em português. Então isso incentivou esse perpetuamento do conhecimento tanto da língua quanto do grafismo, das pinturas tradicionais, da plumária, do cântico, das histórias. Então esse é o meio que nós estamos encontrando, trazendo para dentro da escola para os alunos, desde das séries iniciais, dos anos iniciais até o ensino médio, ter esse contato e saber da importância que isso é para nós, porque nós só temos a política específica diferenciada se nós praticarmos ela, né? Então esse é o entendimento, essa concepção que nós traz para nós, e também valorizar nos meios de comunicação todo esse conhecimento do grafismo, da plumária e tudo mais, a importância que isso traz para o povo munduruku. O simples ato de você cantar ou dançar não é simplesmente uma diversão, é uma transmissão de vivência, é um jeito, é um estilo de vida que nós temos desde a nossa concepção, desde a nossa origem, e que isso é necessário para que nós não perdemos a gente não perder a nossa identidade, como a gente tinha falado antes. Então é por isso que esse é um dos mecanismos que nós estamos encontrando de maneira mais lúdica para poder atrair o jovem, que muitas vezes fica mais ligado na tecnologia do não indígena. A gente quer fazer com que isso também chame a atenção deles, que eles se sintam importantes, que eles são importantes para a nossa comunidade, para a cultura e o perpetuamento desses conhecimentos tradicionais, né? Porque um dia, né, meu avô se foi e esse conhecimento ficou com meu pai, que passou para mim, que estou passando com meus filhos, que vai passar para os demais. E é assim que a gente está vivenciando para perpetuar esses conhecimentos das práticas culturais. O tempo do passado é o tempo da memória. O tempo do presente é o tempo do agora. Para o povo munduruku só existem esses dois tempos e não existe a palavra futuro. Por que o futuro não existe? Olha, o futuro não existe porque o povo indígena, né, a comunidade munduruku, ele parte do entendimento de que a gente não sabe o que vai ser o amanhã, né? A gente não sabe se a gente vai ter o amanhã. Então vivenciamos o presente lembrando do passado. No passado a gente tem os aprendizados, e com o presente a gente multiplica esses conhecimentos que se aprenderam no passado. E o futuro, ninguém vai saber o que vai acontecer daqui para frente. Então vivenciamos o hoje, né? Por esse entendimento que o povo munduruku tem desde do leite do pai e da mãe. Então, por isso que na prática do povo indígena, no geral, normalmente a adolescência não tem, né? Normalmente vai da criança direto para o adulto.
ele é criança, da criança já passa para guerreiro. E isso não tem essa ligação com o intermédio que seria a adolescência. Então, de uma simples guerreiro, já passa a ser o pai de uma família. E já cria-se uma responsabilidade, né, de continuar essa missão. Se vai dar certo, é isso, tem que vivenciar hoje para saber. Ou não, né? Isso, essa situação que a gente vivencia no povo do Urucu. E eu sempre acreditei nisso, eu sempre falo, o futuro não existe, o futuro é agora. Você fica projetando um negócio que você não sabe se vai acontecer. Você tem que fazer hoje para acontecer amanhã, né? Você tem que viver agora. E lembrar do passado, que o passado é a sua história. Eu sempre falei muito isso. Para a gente encerrar, Marcelo, o que os indígenas têm a nos ensinar? Qual a tradição ou prática, as outras culturas, né, que nós, os não indígenas, nós poderíamos aprender com o povo Munduruku e também nos inspirar? Olha, eu tenho estudado ultimamente, tenho aprofundado, buscado no passado, né, a ideia de estratégia de sobrevivência. O povo Munduruku, ele foi guerreiro desde a sua criação. E para se tornar, para essas grandes expedições, se tornar o pai Quissé, ele estudava muito, vivenciava muito com o pajé, vivenciava muito com os guerreiros para poder aprender a lidar as estratégias de combate, saber se não viver na selva, fugir dos ataques dos inimigos também. E hoje não é muito diferente, quando nós puxamos para a realidade, trazemos essa situação de resiliência, de resistência e tudo mais. E o que a gente pode transmitir é que nós buscamos sobreviver vivendo todo dia, buscando vivenciar cada momento, vivenciar cada situação, né? O que o povo mais importante poder transmitir para a sociedade é que os conhecimentos é algo muito valioso e poderoso, né? Graças a todo esse conhecimento, nós sobrevivemos até aqui, uma população muito grande que foi exterminada pelo contato com os indígenas e bandeirantes, com a doença, com a guerra da cabanagem e assim por diante. A gente sobreviveu fazendo esse processo de, digamos assim, de resiliência, de se adequando, mas sem perder a sua essência. Então, é isso que creio, né, assim, no meu entendimento bem superficial, que se é ser Munduruku até aqui. Eu ainda sou jovem mediante os grandes pajés que tem todo esse conhecimento. Marcelo, eu quero agradecer a sua participação. Eu fico muito feliz em ver que pessoas de diferentes culturas podem conviver em harmonia, aprender um com os outros e principalmente, e agora eu posso dizer que eu tenho mais um amigo indígena. Sim, obrigado. E a próxima vez quero convidá-lo a vir pessoalmente aqui, a mostrar um pouco mais da sua cultura e do seu povo para todos nós. Com certeza, a gente vai ser uma grande prazer estar poder participando desse momento aqui de partilha de conhecimento. Obrigada, Marcelo. Um abraço, até mais. Agradeço. Até mais. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.